começou seu ministério muito cedo na ADP, Centro Paraíso. Ele foi forjado nos montes, um homem cheio do Espírito de Deus. E ele é o líder da turma dos HD. Vamos receber Geraldo Fuquila. A prova disso é que o próprio Deus, na época que declara as promessas para Abraão, ele também troca já o nome de Abraão, porque o nome de Abraão era Abrão, e Deus troca para Abraão. Abraão que significa pai de muita gente, ou pai de multidões. Ou seja, Abraão, mesmo não tendo filho, Deus profeticamente já estava conectado Abraão ao seu grandioso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ou seja, Abraão não tem filho, mas na sua caminhada as pessoas lhe chamam pai de muita gente, pai de multidão. Por quê? Porque Deus assim declarou para Abraão: teu nome já não é mais Abraão, teu nome agora é Abraão. E Abraão anda na dimensão daquilo que Deus lhe chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ou seja, eu aqui encontro Deus a encontrar uma circunstância na vida de Abraão, mas mesmo assim Deus declarar uma palavra para Abraão, que significa dizer que a nossa circunstância não anula o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. A circunstância que você passa, o que você está a enfrentar, não anula Deus de dizer você é uma bênção. Mesmo estando numa casa de chapa que entra banho de água, Deus pode te aparecer no sonho e te falar: você é uma bênção. Porque as tuas circunstâncias não anulam o poder da palavra
se esqueça, Deus mudou o calendário. A primeira coisa que Deus fez é mudar o calendário dele. Disse: o calendário da escravidão acabou. Agora, esse ano, dia 10, vocês pegam um cordeiro e escondem para vocês. Guardam esse cordeiro. No dia 14, vocês sacrificam o cordeiro. Eu disse: Deus, tipo, está brincando com as pessoas. Como assim? Vamos guardar o cordeiro dia 10 para sacrificar dia 14. Na contagem entre 10 e 14 estamos a falar de 5 dias. E esses 5 dias é profeticamente para o dia que Jesus entrou em Jerusalém até a crucificação. Não quero aprofundar muito isso, porque vai levar muito tempo. A Bíblia diz que Deus diz: metem o cordeiro lá dentro, matem o cordeiro, comem o cordeiro, porque o vosso calendário já foi mudado. Aleluia! A vossa Páscoa começa na mudança de calendário. E mudança de calendário estamos a falar uma mudança de estação. Toda pessoa que muda a estação automaticamente mudou o seu destino. Se programando que você poderia morrer no ano 2026, Deus mudou o calendário. Vamos te procurar no mês de janeiro, não vão te encontrar, porque Deus já mudou o teu calendário. Vão te procurar na cama do hospital e não vão te encontrar, porque Deus já mudou o calendário. Vão te procurar na bebida e não vão te encontrar, porque Deus já mudou. Páscoa é mudança de calendário. Nós estamos no novo ano a partir de hoje. Então a praga do ano passado já não pode me atingir. Eu estou no novo ano com Deus. Eu disse: eu estou no novo ano com Deus. Pega esse mês, toma cada um cordeiro para si, segundo as casas dos seus pais. Um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. O versículo a seguir é o versículo 5. Versículo 4. Mas se a família for pequena, uau, cordeiro de 1 ano, pastor Leandro, cordeiro de 1 ano, o texto não está dizendo se a família for grande para o cordeiro. O texto está dizendo se a família for pequena para o cordeiro. Que significa dizer, nas nossas famílias não precisamos de 2 cordeiros. É suficiente para minha casa e para o meu vizinho. Não precisamos sacrificar 2 cordeiros. É suficiente para minha casa e para o meu amigo. Eu vou lá, vou me vestir nas vestes dele, vou ficar com eles por ali 3 anos e meio. Vou comer com eles, vou multiplicar pão, eles vão se apaixonar comigo, eu vou me apaixonar por eles. Depois eu vou morrer por eles. A Páscoa não é algo do plano B de Deus. Ou seja, eu estou querendo dizer que Deus não nos salvou do plano B. Vou correr de 10. E o guardará até naquele dia à noite eu comerão. Eu vou correr 9. Desde naquele 14. Vou no 13, vou ficar no 12. E eu passarei pela terra do Egito de noite. Ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E assim a todos os deuses. Por isso é que eu disse que a razão de Deus levar Israel no Egito não era só pessoa para pessoa, era assunto de deuses. Ele tinha tudo para trazer a nação de Israel em Angola, mas só que Angola não tinha nenhum deus. Ele queria trazer juízo sobre os deuses. A isca era Israel. Farei juízo, eu sou o Senhor, eu amo esse nome. E aquele sangue vos será por sinal. Será por quê? Por sinal. Será por quê? Por sinal. Nas casas em que estiver vendo eu o sangue. Atendendo o texto, dá muito devagar. Dá uma me chamar para gritar, mas eu não quero gritar, isso não se grita. A Bíblia diz que o sangue será um sinal para vossas casas. Mas ele não disse quando vocês verem o sangue.
sobre toda a terra. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer, que na terra do Egito não tem nada capaz de me parar. E quando mato, mato mesmo. Eu quando mato, mato. Mas o cordeiro que ficou 5 dias na vossa casa, depois de vocês comerem, comem, pegam o sangue e metem dentro da casa. O sangue fica fora. Porque o sangue não é a justiça de eu com o cordeiro, é a justiça do cordeiro com Deus. Por favor, desceu um pouco. O sangue não é sobre a tua justiça com Cristo. O sangue é a justiça de Deus para com o cordeiro. Quer dizer que por mais que tenha pecador naquela casa, por mais que tenha matador naquela casa, por mais que tenha fornicador naquela casa, por mais que tenha leproso naquela casa, Deus chega. Esse sangue é justificador, Pai. Não é sobre as pessoas que estão dentro da casa. O sangue é como se fosse a nossa placa do Damasco. A placa não diz que aquele é mentiroso. Só diz a Assembleia de Deus Pentecostal e Ministério do Amor. Quem olha já quer entrar, porque a placa está nos justificar. É o sangue de Jesus nas nossas vidas. Não é sobre o que você fez ou o que você para de fazer. Não o que você canta, não é o nível de nota que você atinge. Come on. É o sangue, amado, é o sangue de Jesus que fez com que Deus parasse, ou seja, é Deus se justificando com Ele mesmo. É Deus falando assim, eu não posso lhe matar. Assim Deus se tiver, Deus se dividiu. Disse, eu não posso lhe matar, porque você já morreu por ele. Você ama muito ele. Você nunca viu um pai que queria ganhar o filho, vai no espelho e fala, você não pode lhe ganhar porque ele sabe mesmo você. Esqueci, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que agora o homem se tornou como um de nós. Isso é mistério. O termo, o homem se tornou como um de nós. Dá a apontar para 3 pessoas, mas não se tornou como os 3. Se tornou como um dentre os 3. E o único que se tornou cordeiro antes da fundação do mundo é o Cristo. Eu tenho pecado, não compreendeu Deus. Tudo que você faz, Deus já tinha separado alguém dentre eles para morrer ao teu favor, para morrer ao meu favor, para morrer a favor da igreja da paz. Faltam 5 minutos. Renai Pro. Vamos cair para Jesus. A Bíblia Sagrada diz, homem de Deus, que Jesus chegou em Getsemane, Monte das Oliveiras. E o capítulo de número 54, se não estou em erro, de Isaías, versículo de número 10, há uma expressão que diz assim: e agradou Deus morrer. Agradou Deus lhe massar. Quando Deus estava a amassar Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele disse, a minha alma está angustiada, passa de mim esse cálice. Deus estava a lhe moer, estava a lhe apertar. Sabe o que saiu no corpo de Jesus? Sangue. Quando sai sangue, os soldados romanos vêm, não são soldados romanos, vêm também servem dos sacerdócios. E a lei dizia, meu pastor, Levítico, que toda pessoa que está sendo alinhada ao sacerdotismo não pode ter deficiência física. Yes. E Malcos, que apareceu naquele dia, Pedro lhes cortou a orelha. A Bíblia diz, pastor, que Malcos era servo de um sacerdote. Se era servo de sacerdote, quer dizer que ele estava esperando um dia para lhe impulsar como sacerdote. Lhe deram o teu primeiro teste, ele lá em Getsemane, vai lá. Chega lá, Pedro lhe olha, você mesmo está bom. Orelha cortou. Automaticamente aquele homem foi destituído do sacerdotismo. Não pode ser mais sacerdote. Ele disse, o diabo vai nos tirar dessa linhagem, aonde o Cordeiro de Deus já foi massado.
sinal eu também lhe conheço. Yes. Esse aqui é o homem que substituiu o meu filho no altar. Yes.